Embarcações, conceitos básicos de propulsão. Esta apresentação trata de fórmulas empíricas para cálculo de potência requerida, apenas de forma ilustrativa para compor esse trabalho. Eram utilizadas há 40, 50 anos atrás e em estimativas bem grosseiras e preliminares, sem muito compromisso. Hoje, com a facilidade dos computadores, sugerimos utilizar os métodos mais rigorosos, através de séries sistemáticas, equações de regressão e principalmente tanque de provas. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Esta apresentação contém imagens e partes de vídeos encontrados na internet aberta ao público, para melhor compreensão do que é explicado. Caso alguma imagem ou vídeo seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise. Eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Contato via e-mail barile@hotmail.com.br. Já vimos a estimativa de resistência pelo método direto, tanque de provas. Também vimos pela análise tradicional por séries sistemáticas, pelo método de regressão. Nesta apresentação vamos tratar do método das formulações empíricas. Só utilizem essas formulações para estimativas bem grosseiras nos estágios iniciais de um projeto, para pequenas embarcações sem muito compromisso de velocidade e potência. Formulações empíricas. As fórmulas empíricas são baseadas em métodos estatísticos, considerando muitas embarcações com a mesma forma de casco e mesma missão de trabalho. Utilizam fórmulas relativamente simples, com poucas variáveis. Apresentam a potência final instalada e velocidade final, já incluindo apêndice, estado de mar, etc. A ideia final é que, se você não é um gênio da hidrodinâmica e também não é um leigo, a sua embarcação é similar e os resultados devem estar próximos. Eram muito utilizadas antes do advento dos computadores pessoais. Os fabricantes de motores e de hélice entregavam a seus clientes réguas de cálculo com uma fotografia ao lado, ou em forma de escalas, diagramas, tabelas, etc. Utilização das fórmulas empíricas. Utilizar somente em fases iniciais de projeto, entendendo bem as limitações das mesmas. Conhecer bem a divisão de formas de casco, casco de deslocamento, formas carenadas, linhas côncavas ou convexas, tanto nas seções como nas linhas longitudinais, e a razão de velocidade e comprimento menor que 1,34. Casco de planeio, formas retas, bojo quinado, formas em V, inclinação de linha longitudinal da popa a 1/4 da boca, menor que 2 graus, e a razão de velocidade e comprimento maior do que 3. Cascos de semiplaneio ou semideslocamento ficam entre os dois cascos. Não conseguem sustentação total de planeio. Inclinação da linha longitudinal de popa a 1/4 da boca entre 2 e 8 graus. E a razão de velocidade e comprimento entre 1,34 e 3. Muitos cientistas e engenheiros fizeram proposta de fórmulas empíricas para a velocidade e potência requerida por uma embarcação. No caso aqui, para embarcações de deslocamento, a fórmula mais antiga conhecida é esta, onde o SHP, a potência na saída da caixa redutora, é igual ao deslocamento da embarcação a 2/3 vezes a velocidade ao cubo e dividido por uma constante AC. Se você tiver uma outra embarcação similar, bastante semelhante à sua, você pode calcular o AC, e com o AC da outra embarcação, você obtém o SHP da sua embarcação específica com pequenas alterações. Outros cientistas fizeram outras propostas, como Harvald em 1983, Watson em 1960
Eu não vou entrar em detalhe de cada formulação, apenas como curiosidade. Vou apresentar aqui outras formulações, só como referência, não vou entrar em detalhes. Tomamos o casco exemplo da série 60 e comparamos com os métodos de regressão de Altrop e Manning e fórmulas empíricas apresentadas anteriormente. E chegamos a um desvio máximo de mais ou menos 10%. Vamos tomar agora um exemplo utilizando a régua de cálculo. Com o deslocamento de 138 toneladas do exemplo entrando na primeira régua de cálculo, chegamos a um deslocamento elevado a 7/6 de 310. Com esse valor SHP sobre deslocamento a 7/6, eu obtenho o valor de 1.1. Entrando com esse valor de 1.1 na segunda régua de cálculo, eu obtenho a razão de velocidade pela raiz do comprimento de linha d'água de 1.15. Observar que 1.15 é inferior a 1.34, que é a barreira de velocidade para embarcação de deslocamento. Com o valor de LWL, comprimento de linha d'água de 73 pés do exemplo, entrando na terceira régua, encontramos o valor de raiz do comprimento de linha d'água de 8,55. E finalmente, com esse valor de 8,55 multiplicado pelo 1.15 que encontramos anteriormente do SLR, Speed Length Ratio, chegamos a uma velocidade de 9,9 nós. Para comparar esse método com o método de Altrop, método da regressão, fizemos o cálculo e chegamos a um valor de EHP de 163 cavalos. Se tomarmos agora que SHP é a potência efetiva dividido pela eficiência da caixa e uma série de outras eficiências que nós já vimos anteriormente, e adotarmos essa eficiência de 50%, chegamos a um SHP de 326 cavalos, muito próximo ao SHP do exemplo 340 HP. Vamos utilizar agora o método da potência requerida pelo peso. Vamos tomar o mesmo exemplo anterior. A fórmula me dá que a razão de velocidade pelo comprimento é igual a 10,665 dividido pela raiz cúbica do deslocamento em libra dividido pelo SHP. Trocando os valores na fórmula, chegamos a um SLR de 1.107. E com o valor da linha d'água de 73 pés, chegamos ao valor final da velocidade de 9,5 nós. No procedimento anterior, lembre-se que obtivemos 9,9 nós. Para um método desse empírico, achamos que está bem razoável. Vamos verificar agora uma embarcação de semideslocamento utilizando o método da potência requerida pelo peso. Como exemplo, temos uma embarcação comprimento de linha d'água 62 pés, deslocamento 44 toneladas ou 98.560 libras, velocidade requerida de 11,5 nós, inclinação do fundo a um guarda-boca 3 graus, é maior que 2 graus, menor que 8 graus, semideslocamento. E a razão de SLR, velocidade pelo comprimento, deu 1.46, acima de 1.34 e menor que 3, também semideslocamento. Vamos ver se nós podemos aplicar essa fórmula. É necessário cumprir esse requisito. O SLR deve ser menor que essa formulação apresentada aqui ao lado. E calculando essa expressão, chegamos a 1,63. Logo, se 1,63 é maior do que o valor encontrado para a nossa embarcação, que é 1,46, eu posso aplicar essa fórmula. Vamos agora trabalhar com essa fórmula e colocar do lado o SHP, porque nós queremos saber qual é a potência necessária. A nova fórmula é a que aparece aqui, é deslocamento em libra dividido pelo 10,665 dividido pelo SLR ao cubo. Trocando os termos, chegamos a um SHP de 253 HP. Não esquecer para que deve ser colocada uma margem no SHP devido à perda da caixa redutora
e uma margem pelo método simplificado que estamos adotando. Segundo exemplo, embarcação de planeio com fundo invequinado, deslocamento de 8.000 libras, SHP de 400 cavalos. Traçamos uma linha do primeiro gráfico passando por 8.000 libras e cruzando com o terceiro gráfico em 400 HP. A intersecção no gráfico da linha de centro vai nos dar um valor aproximado de velocidade de 39 nós. Vamos tomar o mesmo exemplo anterior e calcular agora a velocidade pela fórmula de Crouch. É dada abaixo. C, que é a constante de Crouch, dividido pela raiz do deslocamento pelo SHP. Ao lado damos a tabela da constante de Crouch. Nos casos mais comuns de embarcações em vequinado, de lazer não offshore, o C pode ser adotado em 175. Se substituirmos os valores, chegamos a uma velocidade de 39,1 nós, muito próximo ao valor encontrado nas réguas. Vamos tomar novamente o mesmo exemplo e aplicar a fórmula de Wyman. Embora o autor diga que essa fórmula é universal, nós recomendamos apenas para SLR acima de 2. Temos o coeficiente de Wyman, que é 0,8 mais 0,17 vezes SLR, onde CW é a constante de Wyman, e a velocidade em nós é dado por essa fórmula, CW vezes raiz de LWL, raiz cúbica de SHP dividido pelo deslocamento em libras dividido por 1000. Aí nós vemos que temos um problema, porque para calcular o valor de CW eu preciso da velocidade, e para calcular a velocidade eu preciso do valor de CW. Então usamos o processo iterativo, estimamos uma velocidade e iteramos até que essas velocidades fiquem próximas. Veja a tabela que foi montada a seguir. Vemos que os valores convergem para 39,3 nós. Se por acaso quisermos saber o SHP, usamos a mesma equação, mas colocamos em evidência o valor de SHP. BHP é igual a SHP dividido pela eficiência da caixa redutora, onde podemos assumir o valor de 95% para a eficiência da caixa redutora. Tomem muita atenção com essas fórmulas, vejam que não tem ângulo de dead rise, não tem boca, faltam muitas informações para compor essa embarcação, mas considera-se que no mercado ela esteja dentro da média. Apresento aqui uma pequena bibliografia para quem quiser se aprofundar nesses estudos. Alertamos que deve ser tomado muito cuidado em assumir algum valor encontrado nestas formulações. Estamos encerrando mais esta apresentação. Caso tenham gostado, indiquem aos amigos. Para ver outras apresentações, vejam o meu site indicado abaixo. Obrigado!